Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Esse podcast faz parte de um projeto aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura do município de Londrina e tem como proponente Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Leandro? Boa tarde. Boa tarde. Leandro, que tarde gostosa. Hoje eu trouxe uma convidada especial que fez parte da formação da Concha Associação desde o início e hoje é a atual presidente da associação. Olha que coisa boa. Então, tem história para contar, de antigamente, de agora, atual, muita coisa que vai rolar aqui hoje, tá? Ah, é? E quem que é essa pessoa? Essa pessoa é Yara Fernandes Coutinho, Yara Coutinho Hernandes. Isso, Yara? É isso, Yara. Faltou o Franco. Franco, desculpa. Yara Franco Coutinho Hernandes. É isso? Isso aí, sou eu. É muito nome, né? Igual meu nome, Leandro. É tão Vocês têm os nomes muito chiques, gente. É isso aí. Nome, né? É isso aí. Então, a Yara hoje é nossa convidada especial. Isso aí, Yara. Tudo bem? Bem, obrigada, Que Leandro. bom te receber. Prazer estar aqui com você, com vocês, né? Muito bom. Obrigada, é uma honra indevida, mas agradeço. Uma honra muito devida. Yara, né, já nossa amiga aí de algum tempo, né? Temos desenvolvido alguns projetos juntos ali na Concha, junto com a Elisa também. Né, muito bom, a gente tem muita coisa para conversar aqui, Yara. Você é moradora ali da região, né? Sim, desde 82 eu moro na região. Isso. Morava no edifício Bosque, depois desci 2 quadras, fui para Caviúna e já há 15 anos na Associação Rural. Então conhece bem a realidade da região. Sim, a gente vive aquilo há muitos anos. É isso, Yara. E a gente está falando muito aqui da questão da concha, né? A gente entende que a concha acústica ali, ele é a gente fala que é uma espécie de um hub, né? Ele centraliza vários elementos ou várias possibilidades de interação que existe ali em torno, né? É isso mesmo, as pessoas procuram aquela região, por exemplo, tem o centro comercial, tem a Secretaria de Cultura, tem o Bosque, logo acima a gente tem a Catedral Metropolitana, né? Tem colégio, tem igreja evangélica, tem muita coisa ali em volta da Concha, né? E tem muitos teatros, né? No Isso. entorno ali. É bem movimentada, é bem requisitada. Hoje em dia, a gente pode ver que as pessoas estão voltando a frequentar aquele espaço como for ano passado. É uma alegria ver famílias andando por lá, muitos visitantes, que a gente difere o visitante do residente, Sim, né? Exato. Então, é um espaço que hoje podemos dizer que voltou a ser bem utilizado. As pessoas vão lá então passear? Sim, vão passear, vão fotografar, crianças vão andar de bicicleta, vão pular lá dentro da concha, enfim. Eles desfrutam esse espaço hoje porque voltou a ser um espaço usável pelas famílias. Que bom, né? Ou pelo londrinense. Pelo londrinense, né? Eu tenho visto também, né, gente de fora que para ali, né, para fotografar e pergunta alguma coisa, sempre estão passando por ali. E com a cabine literária, Leandro, chamou a atenção também que tem gente que quer tirar fotografia dentro da cabine, sabe? Cabine telefônica, né, que virou uma cabine literária. É isso que eu também perguntar, foi o que é a cabine literária, né? um projeto da Concha Associação, junto com a Biblioteca Municipal e junto com a Secretaria do Governo Municipal. Né? Que legal. E o pessoal vai lá então para pegar livro, Yara? Sim, vão pegar, vão deixar livros, os livros que já lido por você, muito bem-vindos, são recebidos e tem esse giro de livros lá e de pessoas que frequentam o espaço da cabine. E essa cabine é aquela cabine estilo inglês, Sim, aquele padrão, né? É aquilo mesmo, é aquele espaço. Num determinado dia eu observei que estavam arrancando aquilo lá, sabe? Desmontando e tal. Eu entrei em pânico, desci, falei, moço, por favor, nem mais um pouquinho. Mas eu tenho ordens. Falei, mas eu estou lhe pedindo. E aí telefonei para várias pessoas influentes, né? E o serviço foi parado. Daí pudemos executar esse projeto para bem ocupá-la.
Você tá vendo, Elisa, como que é importante a ação, né? Nós temos ação individual e ação coletiva, né? Então, isso que a Yara relatou foi até uma ação individual. Olha, eu fui lá para impedir algo que estava acontecendo. Para que nós vamos ver o que nós podemos fazer a partir daqui. O fazer a partir daqui é uma ação coletiva, né? Sim. Que precisa daí de outras pessoas, de muitas outras pessoas. Muito bom, porque até envolveu o cônsul britânico, né? Esteve aqui, foi a inauguração, tem o Jardinzinho da Rainha ali, né, Yara? Sim. Então, é muito legal, ficou assim, com placa, tudo, então foi muito bom, assim, visto de uma maneira diferente. E fica ali né? próximo à concha. Sim, é dentro praticamente dentro do espaço da concha, né? É um anexo, mas é concha, tido como concha. Muito bom, Yara. Yara, você participou da constituição, então, da associação. Sim. De toda aquela movimentação inicial, né, para se montar uma concha, os acertos, as conversas, e depois a execução dos, como que se chama? Esqueci. Dos documentos. Dos documentos, todos, exatamente. Documentos, cartório, toda essa parte a gente viu acontecer e participamos dessa situação toda. E a partir dali, a nossa primeira ação foi uma audiência pública que pedimos em 2018, foi realizada e fizemos 36 pedidos, sugestões, das quais 19, assim, no mesmo mês foram... os vereadores assumindo, né, cada uma parte, elas ocorreram e, enfim, nós tivemos 26 sugestões acatadas. Foi um sucesso, então. Foi. E onde que aconteceu essa audiência? Ela aconteceu final de 2018. Sim, mas em que local? Sim. Tem os preâmbulos, você quer saber? Sim, exato, eu quero saber. Conta tudo. Então, foi o seguinte, o IPU estava fazendo um levantamento para saber o interesse das pessoas com o bosque, com aquela região ali. Sim. E nós, da associação, fizemos uma pesquisa física. E o IPU fez online. Num dia, na festa da catedral, lá que tem de final de ano, aquela quermesse e tudo mais, a presidente fundadora, Solange Gaia, minha neta desse tamanhinho, né, uma garotinha, e eu, nós fizemos 900 questionários físicos. A Solange e eu íamos nas mesas e conversávamos, distribuíamos, ela vinha atrás, recolhia tudo, quer dizer, nos poupou muito, teve uma participação ativa. Foi das 9 da manhã às 20 horas, trabalhamos sem cessar. Fizemos recolher sugestões. Sugestões. Isso foi entregue para o IPU trabalhou aquilo, daí tivemos uma pré-reunião, uma pré-audiência no Colégio Mãe de Deus, lá no estádio do Colégio Mãe de Deus. Foi muito concorrido, foi muito boa, foram montados grupos e foram trabalhadas sugestões, e dali nós fomos para a audiência pública na Câmara de Vereadores, com as sugestões daquilo que se pretendia para o bosque. Sabe? Porque o bosque estava numa situação, ele era uma APP, e como tal, não tinha um olho d'água, não tinha nada que caracterizasse uma APP, mas a lei estava desse jeito. Então, se caía um galho de árvore, se caía as folhas, tudo tinha que ficar lá, não podia ser retirado. APP porque era de proteção ambiental, sim, isso, né? Sim, isso. Mas como, Leandro, né? Exato. Tem que ter características próprias, e não um bosque no meio da cidade, o qual a maioria das árvores foram plantadas. Não são nativas da região, mas plantadas naquele local. Isso é outra discussão. Bom, enfim, daí fomos para a audiência pública e tivemos, assim,
100% da presença dos vereadores. Tivemos também a presença do prefeito numa audiência pública, foi muito bom a presença dele. E dessa presença ele fez uma palavra da seguinte forma: eu dou minha palavra que vamos reformar o bosque. E já havia todo o projeto do IPU, e realmente foi dado o start daí mais uns meses, que tem toda a questão de licitação, né? Sim. Essa parte burocrática, enfim, conseguimos, ajudamos nessa situação de revitalização do bosque. E o importante, né, Yara, lembrar que nessa audiência pública, Leandro, a CIL estava presente, muita gente estava presente nessa audiência pública. Audiência de casa cheia. A comunidade inteira se interessou, sabe? Ali, quem faz parte do centro e quem também não fazia parte do centro, até que fazia parte da Gleba já participou, né, Yara? Sim, nós tivemos uma presença maciça, casa cheia. Aliás, é um perfil da nossa associação. Quando buscamos uma audiência pública, enche a casa. E Sim. é muito bom isso. Que bom, né? Isso demonstra a importância de mobilização, né? Sim. Quando eu costumo dizer que o poder público ele vai se mexer quando a sociedade cobrar. Sim. Né? Quando a Organizar, sociedade né? se demonstra, nós precisamos disso. Sim. Né? E foi o que vocês demonstraram nessa audiência, aquilo que vocês precisavam. Sim. E foram atendidos naquilo que era possível, pelo que eu entendi da sua fala. Né? O que foi possível fazer, Sim. o que foi possível atender foi atendido. Foi, então, o primeiro grande, vamos dizer assim, momento da Nosso associação. momento foi nosso primeiro grande. Tivemos outros, muitos bons momentos, Claro. né? Os quais a gente não vive rememorando, então fica meio no esquecimento, Sim. né? Mas, de uma forma geral, Leandro, a gente tem tido bastante trabalho. Temos, por exemplo, nós tivemos, nessa época, um pouco depois, andamos o centro todo, levantamos as calçadas com buraco, com petit pavé fora do lugar. E também logramos êxito junto ao poder público com a apresentação desse nosso grupo. Sim. Nossa, que bom. Então, Né? Teve até um momento que eu me lembro que vocês chegaram até a pintar ali, não foi? Sim. Uma ação. Não foi uma vez só, não, né? Né? Muitas vezes. Muitas Até vezes. Vários. ano passado eu pintei uma pichação dentro da concha. Sim. Então, os vândalos, aqueles que não sei te falar que tipo de pessoa é essa, né? Mas, enfim, nós tivemos um parceiro muito fiel para a cobertura dessas pichações, que foi o professor Carlos. Até hoje é nosso parceiro, ele dá aula. Olha lá, nós temos atividades físicas para a terceira idade. Atividade física moderada. Temos uma turma que faz preferencialmente na Concha, outra na quadra do Bosque, e ambos temos o privilégio, a honra de ser recebido na biblioteca pública. Nos cedem um espaço, uma parceria maravilhosa, da qual tem uma parte cultural. Última semana do mês, então, a doutora Leda, a Tati, leem algum texto, alguma poesia e faz com que as pessoas pensem, interajam, né? Um pouco de literatura, outro tipo de cultura. Realmente né, foi uma parceria excelente essa com a biblioteca. Muito boa mesmo. Faz um despertamento, Sim. né? Mas veja a importância das parcerias, né? Para que a coisa possa funcionar, né? É verdade. A mobilização com parceria, parceria de diversos sentidos, né? Então, vocês estão falando aqui de poder público e a população em volta também comprando essa ideia, né, Yara? Sim, sim. A gente tem tido esse... na medida que você trabalha, o grupo começa a ver que está havendo mudanças no espaço, eles interagem mais, né? Sim. Por exemplo, a nossa associação tem algumas atividades.
nós temos uma parceria com a biblioteca e fazemos exposições de arte. A primeira exposição de arte que fizemos foi da Elisa. Que legal. Né? Foram 19 quadros com um tema bem peculiar, né? É um tema que surgiu durante a pandemia, sabe? É. Enfim, daí esse ano nós já tivemos 2 outras exposições de arte e tenho mais um mês esse ano que eu faço só exposição de um mês. É isso. Você viu como que a biblioteca nos prestigia? A biblioteca abriu sempre as portas. Daí temos mais uma apresentação onde nós vamos estar comemorando com um grupo de artistas locais com pinturas a respeito de Londrina, de espaços icônicos do centro histórico para os 90 anos de Londrina. Ah, muito bem, como comemoração aos 90 anos. Então, o tema é esse. E os artistas estão, assim, animadíssimos, e nós também animados, Que bom, né? isso aí. Semana que vem encerra uma exposição nossa, com múltiplos artistas. Artista de altíssimos gabaritos, maravilhosos, sabe? O coquetel foi também um sucesso, muita gente comparece, né, Elisa? Da mesma forma do teu, foi esses outros 2. Então, nós estamos, assim, atuando em várias áreas. Sim. Enquanto associação, você não perguntou, não sei se esse caminho interessa, mas nós fazemos uma ação social também. Vamos lá. Então, é assim, a gente tem parceiros, graças a Deus, temos algumas parcerias que nos ajudam na coleta de alimentos. Daí nós temos uma associação que o perfil dela é ir visitar e trabalhar e cuidar dessas pessoas. E nós temos a honra de poder levar esses alimentos, entendeu? Mas são o quê? Pessoas cadastradas. São 19 famílias cadastradas, não é uma coisa aleatória, não é chegar ali no meio da rua e distribuir comida, não é isso. Perfeito. Eu acho que é o verdadeiro sentido de um serviço social. Na época de fim de ano, presente para as crianças, no início das aulas, material, e assim nas festas a gente tenta estar presente junto a elas, né? Então essa é uma parte social que nós fazemos e nos alegra muito, porque você vê, nós trabalhamos com cultura, né? Ali nós já estivemos antigamente com situações difíceis para poder apresentar um show. Muitas vezes a gente mesmo patrocinando os shows para que, como se diz, para que o show não parasse, né? Porque sem dinheiro não se faz nada, né, Leandro? É verdade. Então, e para ter um show você tem que ter banheiro, tudo isso tem um custo. E tem que ter segurança, e nós passamos por isso sem um projeto, tipo Promic, que pudesse nos ajudar. Trabalhamos dessa forma durante um ano. Sem incentivo, né? Sem nenhum incentivo. Íamos atrás dos artistas e eles nos davam, era gratuita a apresentação. Exato. Era muito bom, Sim. só pelo fato de estar na Concha. Tá, é uma honra para eles, para o artista nós londrinense apresentar na Concha. Desenvolvemos um projeto, acho que em 2020, por aí, que era música que vem do alto. Sabe? Na época da Essa pandemia. Então, nós punhamos os artistas no topo dos prédios para tocar no final da tarde. A minha visão era assim, você chegando cansado do trabalho. Essa era a visão do projeto. Você chegar do trabalho e escutar uma música Mas gostosa. e da onde está vindo essa música? Entendeu? O que é essa sonorização? Será que o mundo parou? Muito legal. Então foi assim, muito agradável. Foi um período muito bom.
E nas sextas-feiras tinha o projeto Odessa, lembra? Obrigado, sim, Deus, é sexta-feira. Sim. Otis, de Otis, né? E se tornou Odessa. Que era uma sexta-feira onde todo mundo podia sentar ali, conversar e escutar uma música na concha. Sim. Uma música tranquila, assim, passar um final da tarde. Isso foi em que ano também? Logo após a pandemia estava era pandemia, logo após a pandemia. Logo 2020, após. 21. Eu não sei, 2021. aconteceu comigo uma coisa bastante estranha, não sei se com vocês, esse interstício da pandemia gerou em mim um imbróglio mental que eu não sei sim. se é antes, durante ou foi depois, como que na é? pandemia, Eu me na realidade, perdi. a gente não podia fazer nada. Né? Era tudo fechado. Mas a pandemia Mas a causou gente isso. começou no finalzinho da pandemia, quando começaram a ser Quando abertos, né? abriu alguma coisa com distanciamento, com máscara, com álcool, gel, nós a começamos. gente levava tudo isso. Sim. Marcava os bancos com espaços Espaço. determinados, sabe, para a pessoa Pra você sentar. para as pessoas Todo cuidado. sentarem. Com todo cuidado, mas trabalhamos. Só para localizar quem está nos assistindo, hoje é dia 24 de julho de 2024. Sim. Não é? Sim, E hoje a Concha ela conta com um projeto aprovado pelo Promic. temos um Para projeto. desenvolver as ações Sim. de shows. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim. Então, esse projeto foi muito bem-vindo, foi com uma parceria muito especial, depois você conta da parceria. Claro. Para nós foi uma honra ter essa parceria, fomos aprovados e nós temos hoje um projeto de R$80 mil, nós montamos 52 shows. É praticamente inédito, né? Você conseguir uma situação assim. Por quê? Pela credibilidade, pela amizade com o pessoal de música, entendeu? Então, eles recebem simbolicamente alguma coisa para estar ali conosco. E foi tão agradável esse período até agora, que nós temos mais o quê? Uns 20 e poucos shows? Não Por sei. aí. Ele termina, acho que dia 22 de dezembro, é o nosso último show. Já estamos pleiteando outro, né? Outro Promic. Vamos ver o que acontece aí. Mas se não der, vai ter que dar outra coisa, porque não pode parar. Os shows na Concha não pode parar. Nós temos 2 feiras que complementam essa parte. Assim, é economia criativa. A gente possibilitando o trabalhador de feira estar conosco na sexta-feira e na terça-feira. Na terça-feira nós fazemos um acústico. Sim. Então, também tem outra fila de gente querendo apresentar e também a gente paga simbolicamente o artista que vai. Enfim, o londrinense, sabe? O londrinense que gosta de arte, que gosta de cultura, ele procura a Concha. Procura a Concha. Isso é bom, né? Então, é muito bom a gente ver esse interesse de vários segmentos da arte, né? Essa semana uma pessoa me procurou perguntando: você sabe quem que cuida lá da Concha? Que eu quero levar um projeto lá, já conheço. Essa semana 2 pessoas nos procuraram mesmo. Não sei se uma delas. Uma delas deve ser. Enfim, eu vou falar assim: os feirantes. É um trabalho muito árduo. Monta a barraca, investe, né? Uhum. E na sexta-feira, nós tivemos esse ano uma sexta-feira que fizemos em junho. Em junho fizemos uma festa junina. Foi muito legal, que os nossos feirantes bateram as panelas. Uhum. Sabe o que isso significa? Acabou a comida. Sim. Venderam tudo. Muita gente participou. Que Entende? coisa, né? É uma coisa maravilhosa. Isso nos enche a alma de alegria de ver trabalhadores sendo recompensados. Sim. Agora, o que precisamos?
Na terça-feira, nós precisamos que o londrinense vá nos visitar Tá também. aí o convite, pessoal. É terça e sexta, né, Yara? Não é só sexta, né? Não, terça e sexta. Terça e sexta. Diferencial. Na sexta, são shows. E muitos shows de rock, Sim. que é o que leva o público. Não que os outros não levem. Sim. Mas a maior facilidade, a preferência de jovens como você, que é a média do nosso público, gosta de Gosta rock. de rock. Rock sempre existiu, né? Rock? Mas o povo gosta mesmo. O povo gosta, o povo canta, o povo dança, mas quem são? Não são os jovenzinhos, entendeu? Sim. Foi na São- época que começou a aparecer. né? São os jovens adultos Sim. que viram crianças. Os Rolling Stones, essa época, né, que a música começou a ser participativa. Então, Leandro, e na terça-feira é acústico. O que eu vejo acontecer? Os nossos vizinhos circunstantes, eles descem, fazem a compra e voltam. Sim. Entendeu? É isso que acontece na maioria das vezes. Mas nós queremos continuar honrando esses feirantes com a presença do londrinense, com a presença, acho que já comentei com você, do visitante de Londrina, que hospedam nos hotéis no entorno de Londrina. É um nicho que nós temos que trazer para nossas feiras, porque é uma cultura do londrinense. Em 1970, e Guaraná de Rolha um pouquinho mais, ali onde é a rua de Paralelepípedo, haviam feiras. Era chamado Feira das Nações. A feira, ali você fala, fica na frente da Concha Acústica, entre a Concha Acústica e a Secretaria de Cultura. Exatamente, Ali naquela aquele rua. espaço havia. Quer dizer, é uma cultura londrinense, gente. E enquanto cultura, a hotelaria também tem que tratar disso. Sim. Sabe? Indicar onde que vai, é ali, ó, é aqui no centro. Eu lembro de uma apresentação que nós tivemos, ainda que nem tinha esse oba-oba que é agora, né? Era mais tranquilinho, a gente não tinha dinheiro. Eu lembro que foi uma pessoa do hotel ali em frente do Boiadeiro, atrás da... Já mudou muito de nome, é o então. antigo Crilon, não sei o nome hoje. Não no Crilon, ali na esquina. Tá, da esquina. Da esquina, atrás do Banho de Deus. Sim. Chegou lá, queria saber da onde estava vindo o som, que era um som ainda. A acústica era a acústica da Concha, realmente, entendeu? E a gente está falando de hotéis ali da região central, né? Sim, região central. Então foi atrás do som para saber e querer participar. Eu lembro direitinho desse episódio. Então, isso aí é uma coisa que marca mesmo Londrina, né? E mesmo porque o centro de Londrina, à noite, não tem tantos lugares disponíveis para alimentação. É verdade. E nós ali temos 2 dias da semana alimentação de primeira. É isso aí, ó. Fica o convite, pessoal, de novo, né? Porque a gente ficou muito marcado, Yara, o projeto Sexta na Concha, né? Que é um projeto já que teve algum tempo na cidade e ficou no imaginário. Sim, o sexta na Concha. Então é mais fácil você marcar a sexta do que a terça. Mas, pessoal, terça-feira também tem. Tem, né, Yara? também. Vamos lá. Também, né, Yara? Tem que lembrar que tem produtos, né? Para você ver. São vendidos produtos agrícolas. Então, de horticultores, né, presentes na Concha, que vendem e, sabe, acaba no minuto. Porque o preço é um preço muito razoável. A Mais nossa feira a gente prima por isso, para ter um preço justo, sabe? Quando chega um produto que o preço não está adequado, a gente conversa, fala, tal lugar é tal preço, quer levar de volta ou quer vender, né? Então, é por aí. Sim, também fazemos treinamento para os nossos feirantes. Treinamento? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem feito online, sabe, o treinamento. Por quê? Porque é difícil para eles, né? Normalmente são pessoas que têm dupla jornada diária. Exato. Né? À noite vai para a feira, mas durante o dia trabalha. A gente vê uma data, um horário e trabalha situações como se vestir, como atender o cliente,
como você fidelizar um cliente, como você arrumar o teu expositor. Então, a gente se preocupa com esse lado da vida boa, deles, né? A questão de manipulação de alimentos, né? São temas que a gente tem esse olhar. Vocês convidam os profissionais para poder... Pagamos o profissional. Pagam o profissional. E eles ministram esse curso online. Sim, tipo, online. Eles, tipo ao vivo. Alguma coisa assim. Legal, bem bacana. E o pessoal participa? Tem adesão? É uma adesão pequena, mas tem. Tem, né? Só que os que aderem, a diferença da barraca dele é notável. Então, aí, ó. Entendeu? Tem resultado. A gente não precisa nem falar. Uhum. Sabe? O dia que eu for lá, eu vou olhar e falar assim, que ele fez o curso, que ele não dá pra ver. Isso aí. Vou fazer esse teste lá. Dá pra ver. Agora, nós temos também, dentro desse projeto do PROMIC, que nós fizemos tudo isso, sim, nós temos uma parte muito importante, que é conhecer o Centro Histórico de Londrina, né? Ah, sim. Sim. Com visitas guiadas pelo Dr. Leandro, com um grupo de pessoas, e ele nos mostra o que é Londrina, o que foi nesse espaço. Ele foi preservado? Não, olha, aqui era assim. Então, é outro convite, porque vai continuar havendo. Você sabe que essa questão do roteiro, né, eu fiquei muito surpreso com o resultado e com a repercussão. Teve uma repercussão muito positiva, né, os roteiros, inclusive de mídia, né? Duas vezes nós recebemos televisão para fazer cobertura. Isso foi e nós fizemos sem buscar. Né? Foi algo que veio de forma espontânea. Isso demonstra também o interesse do londrinense, né, pela cidade, pelo centro, pela Concha, né? Isso me deixou bastante feliz, e mais feliz ainda porque eu sei que o projeto da visitação, do roteiro, vai continuar. Né? E deve continuar porque as pessoas buscam mesmo isso, né? Ô, Yara, e me fala uma coisa, você sentiu que teve melhorias, teve mudança, né? O entorno ficou... porque eu sei que tinha muitas dificuldades ali na Concha Acústica, né? A gente consegue enxergar melhorias já? Consegue a olhos nus. No meu caso, que moro em cima da Concha Acústica, a gente vê a Concha Acústica frequentada por famílias. Olha que coisa boa. Muito gostoso a gente observar isso. E quando tem pessoas que a gente não sabe se é um sem-teto ou o que é, né? Sim. Uma situação de rua, a gente vê que a GM e a PM chegam educadamente, abordam, qualificam, e nessa persistência de sempre abordar e qualificar aquelas pessoas, tá bem maneiro, tá muito bom e tá funcionando. Enfim, isso. Né? Eu tenho uma ideia, uma percepção que eu sempre repito, né? Que eu entendo que nós devemos ocupar os espaços para que os espaços não sejam ocupados, né? É verdade. Então, a questão da feira, a questão dos shows, dos roteiros e de todas as atividades que a associação vem executando aí há quase 8 anos, né? Vem trazendo resultado por conta disso, né? Está sendo ocupado e ocupado de forma qualitativa, né? Qualquer ocupação, não, né? Com qualidade, né? Exato. Uma associação jovem, né, Leandro? Muito jovem. E com tanto trabalho já realizado, né? Graças a Deus, né? É isso aí. Ela nasceu bem, né? Nasceu dos sonhos da Solange Gaia e dos meus sonhos e dos sonhos da Elisa e de outras pessoas que conosco fundaram a associação, né? No passado, eu havia trabalhado junto com um grupo para formarmos uma associação, não vingou porque a gente descobriu de cara que era um interesse político. Sim. Daí eu saíram outras pessoas e deu em nada. E depois veio essa, e graças a Deus ela está dando frutos. Árduos, mas bons frutos. Isso aí. A duras penas.
Mas eu acho que tem que ser assim, devagar. Tem né? que ser devagar, constante, com pessoas Com base, comprometidas, com base desde o início, né? Desde a Constituição. né? Pautada na ética, né? Exato. Do respeito. Você relatou aí a questão de todo cuidado com documentação, né? Sim. Que isso também é importante. Às vezes a pessoa acha que a associação, você vai lá junto o pessoal e começa a fazer, né? Tem uma série de ações e cuidados que tem que se ter também, né? Exatamente. E agora, e depois conseguimos essa utilidade pública estadual, e agora, né? Não, municipal E agora caminhando para estadual. Esse é o caminho, Isso até para obtenção de recursos, né? Sim. Daqui a pouco, quando vocês podem conseguir um recurso estadual, Sim. né, partir para outras, né, para outros caminhos, outros projetos. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada. Yara e a Elisa, que também participou desse processo. Nosso tempo está acabando. Sim. Você também participou do processo. Recentemente, participa, mas né? participou. Participa. Estou ali apoiando, ajudando vocês naquilo que é possível. E Yara, acredita que o nosso tempo acabou? Acabou? Nossa, passa muito rápido. Eu Você sempre viu falo que as como que nossas é? conversas Mas são... a conversa é boa, a são coisa boas. acaba logo, né, Leandro? Mas eu quero agradecer imensamente, né, a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Eu acho que é importante, né, esse relato das pessoas saberem que as coisas não acontecem do nada, né? Sim. Que não é, começou a acontecer uma feira. Não começou a acontecer uma feira. Teve um trabalho para que isso pudesse Muito acontecer. grande. Teve frustrações, teve dificuldades. Eu sei que teve momentos até de quase desistências. Sim, quantas né? vezes? Né? Pelo menos umas 3 vezes. Vontade de chutar o balde, né? Exato, porque não é fácil, Não. mas está aí persistindo, as coisas estão acontecendo, e eu acredito muito nesse projeto, né, de vocês, acredito muito, né, naquilo que vocês vêm fazendo. Então vocês estão de parabéns. Grata, Tá. Leandro. Agradeço em nome de todas. E eu quero agradecer, Yara, de você ter vindo, né? Recebido o nosso convite para participar aqui desse momento e abrir para o público o que é a Concha Associação. É. O que a Concha Associação pode fazer e está fazendo Sim. e pretende fazer no futuro. É. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E é isso, pessoal, nós encerramos então mais um podcast, né? Nosso podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Lembrando que esse podcast está vincado a um projeto, né, que tem um apoio, que é patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, vinculado à nossa Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, e aguardamos vocês no nosso próximo episódio.